no computador. Bom, pessoal, passando aqui para a Luciana, coordenadora do grupo de sucessões, para começar a apresentação sobre sucessão por morte presumida. Lu, a palavra está com você. Bom dia a todos. O grupo escolheu o tema sucessão por morte presumida por ser um tema pouco debatido atualmente, né? E é um tema que é relevante, porque acaba acontecendo mesmo das pessoas desaparecerem, e até em casos de acidentes ou não. E aí é um tema bem relevante, a gente resolveu trazer esse tema para dar uma refrescada na memória aí do grupo também. E o Ricardo ele vai iniciar falando um pouquinho, né, da personalidade jurídica e da morte. Passando a palavra para o Ricardo. Bem, bom dia, pessoal. Sobre o trabalho, né? Meu tema ficou com essa questão da personalidade jurídica. A personalidade jurídica, só para início de conversa, nesse caso, como a gente vai falar, a morte presumida, né? Ela diferencia da morte natural. A morte natural ocorre quando a gente tem uma morte natural, enfim, que a pessoa morre por alguma doença, alguma coisa, alguma situação, e a gente consegue ter toda aquela evidência da morte, ao registro de óbito, de forma simples, né, e tudo mais. E a morte presumida tem as suas nuances, né, os seus detalhes, para a gente poder ter a diferenciação entre a morte natural e a morte presumida. Bom, aí, no caso, depois, a morte presumida está no segundo slide, mas no primeiro, vamos lá. A personalidade jurídica. Como é que é constituída a personalidade jurídica das pessoas naturais? No caso, mais conhecida como pessoa física, né? Nós, advogados, lidamos aí com o mundo de uma maneira geral. Todo mundo fala de pessoa física, mas para nós do direito, a pessoa física é considerada a pessoa natural. Então, temos a pessoa física e a pessoa jurídica. Eu não vou entrar em detalhes das pessoas jurídicas, que são as empresas, entes públicos e assim por diante, né? Porque não é o tema do nosso trabalho. Nosso trabalho se concentra na pessoa natural, que é conhecido, como eu disse, a pessoa física. E a questão da personalidade jurídica está regulamentada no Código Civil, logo no artigo 1º, dada a importância, né? O Código Civil é o código que dita as regras do direito, e ele começa logo no artigo 1º, dando foco e ênfase na personalidade da pessoa física, da pessoa natural, né? Que tem capacidade de adquirir e contrair direitos e deveres na sociedade de um modo geral. Então, ele ali vai caracterizar a personalidade, a pessoa jurídica, pessoa natural, pessoa jurídica não, pessoa natural, né, a pessoa física, e ali vai dar um enfoque a essas características da pessoa natural. O atributo jurídico da personalidade passa a existir a partir do nascimento com vida. É importante, a gente do direito, né, pessoal do direito de família principalmente, a gente sabe que é importante o nascituro, o nascimento com vida, que a partir do nascimento com vida a gente, então, as pessoas naturais adquirem seus direitos e deveres já desde o primeiro momento do nascimento com vida. Vi, inclusive, agora alguém comentando, acho que foi Thaís, não sei, de um bebê recém-nascido agora, está aí nas primeiras semanas, primeiro mês de vida, já adquire, apesar de não se comunicar, mas já adquire direitos. Só basta nascer com vida que adquire direitos. E essa questão está regulada logo no artigo 2º do Código Civil, já que o artigo 1º dá da pessoa natural, o artigo 2º prevê essa questão de como é que se dá a existência da personalidade jurídica. Então, é um segundo regramento bastante importante, por isso no artigo 2º. Tá? E, a partir da concepção, já existem direitos que são resguardados para aquela pessoa que vai existir no nosso mundo fisicamente. Né? Então, a partir da concepção já existem direitos e, a partir do nascimento com vida, seus direitos são adquiridos. Portanto, é a vida que dá a personalidade jurídica à pessoa. Passando para o próximo slide, que fala sobre o conceito da morte presumida, o qual eu estava falando. Então, a gente tem essa diferenciação da morte real, né, a morte simples, que a gente está acostumado a ver todos os dias, e essa questão da morte presumida. A morte presumida, por sua vez, está regrada nos artigos 6º e 7º do Código Civil. A morte presumida pode ser estabelecida com ou sem decretação da ausência. Né?
E a decretação da ausência na morte presumida, existe todo um procedimento legal para que se registre, enfim, aconteça o falecimento de pessoa cujo paradeiro ou corpo não foi encontrado, é desconhecido, não foi encontrado. Como o caso de acidentes, onde os corpos não são encontrados após o encerramento das buscas. Sobre isso, vale a pena fazer uma ressalva. A gente tem duas situações bastante interessantes. Aliás, três. Uma, que foi muito evidenciada na mídia alguns anos atrás, que foi o voo Air France 447. Ele estava sobrevoando o Oceano Atlântico, simplesmente teve algum problema, uma pane, e o avião acabou caindo em alto mar, no Oceano Atlântico, e foi um acidente fatal. Todos morreram, não houve sobrevivente, ninguém sobreviveu. Então, ali, a gente teve a morte presumida de praticamente todos os passageiros, foram feitas buscas, mas não foi possível encontrar os corpos. Naquele momento, se deu, inclusive, essa questão da morte presumida em relação a esse acidente. Tá? Outra questão mais recente, que chamou bastante atenção em relação à morte presumida, foi a questão do rompimento da barragem de Brumadinho, lá em Minas Gerais, que teve aquela enxurrada daquela lama que acabou matando dezenas, talvez centenas de pessoas que, naquele primeiro momento, depois do rompimento da barragem, aquela coisa toda, já se iniciaram de pronto as buscas. Alguns corpos foram encontrados, outros não. Então, ali você teve bastante também situação de morte presumida, onde alguns corpos, apesar de terem sido encontrados, não era possível fazer a identificação. Hoje em dia, a gente tem recursos modernos, a genética, por fio de cabelo, por dente, mas mesmo assim, às vezes, ainda mais em casos de lama e tudo mais, é difícil o reconhecimento. Então, a gente tem a morte presumida por ausência da pessoa, do corpo propriamente dito, ou às vezes você até encontra o corpo, mas não consegue declarar de quem aquele corpo pertencia, vamos dizer assim. Então, é uma coisa bastante diferenciada, mas que chama bastante atenção em casos de acidente e tudo mais. E eu falei de três. Temos um terceiro caso, que a Alice vai comentar na apresentação dela, vou dar só um spoiler, que é o caso aqui do Rio de Janeiro, a maioria está no Rio de Janeiro, né? A aba aqui é a nossa comissão do Rio, que é o caso do Amarildo, que é um pedreiro da Rocinha que ele foi levado e nunca mais voltou. Mas, enfim, não vou entrar mais em detalhes, porque a Alice vai comentar o caso dele, inclusive tem jurisprudência sobre o caso dele, bem legal. Então, a morte presumida se dá quando não se encontra o corpo ou quando não é possível reconhecer. E ela só pode ser considerada após o encerramento das buscas pelas autoridades oficiais. Tá? Não é assim, eu não achei e não vou reconhecer. Então, enquanto está nesse procedimento de busca, não é possível decretar a morte presumida. Há de se haver o encerramento das buscas oficialmente pelas autoridades que estão envolvidas para que seja decretada, então, a morte presumida. De que não foi possível a localização dos corpos, no caso, por exemplo, o Air France 447 não era possível localizar, porque estava no fundo do mar, e no caso de Brumadinho, algumas foram localizadas, mas não foram reconhecidas. Então, há uma diferenciação entre a possível localização e possível reconhecimento. A morte presumida pela decretação de ausência se dá quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Com a morte, há a sucessão definitiva, como nós sabemos. Não vou entrar aqui em detalhes, até porque o tempo não permite. Neste caso, a morte é reconhecida depois de uma sucessão de atos jurídicos que cabem aos advogados fazer, como, por exemplo, declaração de ausência, curadoria de bens, abertura de sucessão provisória, né? Se abre uma sucessão provisória e abertura da sucessão posteriormente convertida em abertura de sucessão definitiva, para que seja decretado o falecimento, o óbito daquela pessoa, e aí você tem a sucessão definitiva. Somente depois da abertura da sucessão definitiva é que se pode considerar a possibilidade de praticar os atos registrais, que dá publicidade à morte presumida. E, nesse caso, há necessidade de declaração judicial. Então, o juiz decreta, a partir da sentença de declaração, há uma decretação, então, para registro da morte presumida. Não sei, na minha pesquisa, e confesso que não tive muito tempo para pesquisar, se na certidão de óbito vai vir alguma coisa em relação à morte presumida, mas creio que, pela experiência e senso comum,
que não deve haver diferenciação. Vai dizer, a morte presumida vai dizer o dia e a hora. A única diferença é que é um dia presumido e uma hora presumida. Não é uma coisa tão precisa como se dá um falecimento de uma pessoa, por exemplo, agora a gente está vendo casos de Covid que morre às vezes no hospital, dia e hora do atestado de óbito, vem trazendo essa questão. Bom, então, em relação a esses conceitos de personalidade jurídica, conceitos de morte presumida, rapidamente, para não se delongar muito mais, e fora os outros colegas que têm que apresentar, era isso que eu tinha a dizer, aliás. E depois, no final, a gente abre aí para debate. Agora segue a apresentação com a Alice, que vai trazer outras informações. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Alice. E falando, né, sobre a ausência, a gente percebe que esse é um instituto do direito civil e que ele tem um nítido caráter patrimonial, que é justamente para proteger aquele patrimônio da pessoa que desapareceu, evitando, né, que os bens se deteriorem ou se percam. De acordo com o Silvio Rodrigues, a gente pode perceber duas atitudes em face do Instituto da Ausência. A primeira é a possibilidade daquele ausente estar vivo. Então, você tem a necessidade de preservar os seus bens na defesa do interesse dessa pessoa que desapareceu. E a segunda possibilidade é, de fato, aquele ausente ter falecido. E aí, nesse caso, você vai proteger os interesses dos herdeiros daquela pessoa. Mas quer essa pessoa desaparecida esteja viva, quer esteja morta, é importante a gente considerar esse interesse social de preservar os bens. Mas, como a gente pode ver no outro slide, a gente não tem só um caráter patrimonial da ausência, porque esse instituto também gera efeitos na ordem civil e previdenciária, como, por exemplo, a dissolução do casamento, extinção de contratos que sejam, né, personalíssimos, só aquela pessoa desaparecida que poderia executar, questões também atinentes à guarda, né, e dependência de filhos, tudo isso envolve também, tem efeitos em decorrência da ausência. E como a gente pode ver no slide seguinte, também tem efeitos na ordem previdenciária, porque é possível que você tenha a concessão de um benefício de pensão por morte. Está no próximo slide, se você puder passar para mim, Lu. Isso, obrigada. E aí a gente consegue perceber que tem a possibilidade de concessão da pensão por morte, nesse caso de morte presumida. Mas, de todo modo, a gente precisa ter em mente que a ausência ela não se confunde com a morte presumida, né? Que é o que a gente está tratando hoje. Por quê? Na ausência, a gente tem a certeza do desaparecimento da pessoa, mas a gente não sabe se ela está viva ou morta. Enquanto que na morte presumida, ela só vai ocorrer em duas situações bem específicas. E aí a gente pode ver aqui no próximo slide. A primeira hipótese é quando for extremamente provável a morte daquela pessoa que estava em perigo de vida, e aí a gente tem esses exemplos que o Ricardo trouxe para a gente, de acidentes aéreos, de desastre natural, incêndio, naufrágio, entre outras hipóteses, e também no caso da pessoa que foi desaparecida, né, em campanha ou feita prisioneira e não foi encontrada 2 anos após o término da guerra. Mas, nesses dois casos, o que a gente precisa ter em mente é que a declaração de morte presumida, ela só vai acontecer depois de esgotadas as buscas e averiguações. Então, diante dessa grande possibilidade da pessoa realmente ter falecido, a gente tem um procedimento mais facilitado para conseguir esse registro de óbito, né, que foi até o que o Ricardo mencionou. No caso da morte presumida sem a declaração de ausência, na própria sentença desse processo, o juiz vai fixar a data provável que aquela pessoa faleceu. E essa sentença, assim como a certidão de óbito, ela vai ser levada a registro, até porque é só com a certidão que o herdeiro, eles vão conseguir estar habilitados para requerer a abertura do processo de inventário. E aí aqui, quando eu falo em processo de inventário, é o processo de inventário que nós, advogados, conhecemos. Não precisa
dessa necessidade de ter uma sucessão provisória e depois uma sucessão definitiva que vai ser melhor abordada com a Lu e a Tatiana. Mas a gente também precisa ter uma noção assim de diferença, que antes do Código Civil que a gente tem hoje em dia, né, que é o de 2002, esse tema de morte presumida, ele era regido lá na Lei de Registros Públicos, no artigo 88. E lá eram hipóteses muito restritas que você tinha a morte presumida, que era só para casos de catástrofe natural ou a pessoa que foi desaparecida em campanha. Mas o Código Civil, ele ampliou. Como eu mencionei para vocês, né, alguns minutinhos atrás, a morte presumida hoje em dia, ela abrange qualquer situação de perigo de vida. Então, um caso que eu achei interessante, relevante para a gente aqui nesse tema, e que aconteceu no Rio, foi justamente o caso do Amarildo Dias de Souza. Ele era um pedreiro, ele desapareceu, tinha sido levado por policiais militares no dia 14 de julho de 2013, numa operação denominada Paz Armada, e, a princípio, em primeira instância, havia sido decidido que não era hipótese de morte presumida o caso dele. Mas a família recorreu, e como vocês podem ver nesse slide que a Lu já colocou aqui para a gente, eu tirei a ementa do acórdão desse processo, em que foi reconhecida a morte presumida, e justamente mencionando que, atualmente, o Código Civil ele trata de hipóteses além das catástrofes naturais, para abranger qualquer situação que a pessoa tivesse exposta a perigo de vida. O caso do Amarildo, ele tinha sido conduzido por policiais militares nessa base da UPP da Rocinha. Lá foi empregado métodos não convencionais pelos agentes, numa busca, né, para ter informações sobre o paradeiro de traficantes de armas, e realmente você conseguiu constatar naquele processo que ele se encontrava com risco de vida. E como vocês podem perceber aqui no acórdão, lá no finalzinho, até deixei grifado, foi mencionada a seguinte forma: leva a crer como sendo extremamente provável o óbito do desaparecido, o que autoriza o reconhecimento judicial de sua morte presumida, estabelecendo como a data da sua ocorrência aquela na qual se teve a última notícia de sua localização, 14 de julho de 2013. Então, como a gente pode perceber, concluindo sobre a morte presumida, ela tem o objetivo de amparar e defender os direitos não só, né, daquele ausente, porque pode ser que ele esteja, né, vivo, mas nesses casos específicos, como tem uma grande chance daquela pessoa ter falecido, você também protege aqueles entes que sobreviveram e dão uma dignidade para aquela família que já sofreu e sofre sem a presença do seu ente, que não conseguiu realizar um enterro digno para aquela pessoa. Mas, então, pelo menos a gente tem esse procedimento mais facilitado para que essa família consiga obter a certidão, a declaração e certidão de óbito dessa pessoa. Mas agora eu passo a palavra para a Luciana, que vai tratar do outro exemplo, que é a morte presumida, mas com a declaração de ausência. Esqueci do som. Bom dia. Então, gente, a morte presumida com declaração de ausência, ela ocorre quando a pessoa desaparece do seu domicílio, não há indícios de que ela esteja morta, tem a constatação do desaparecimento dela, e ela não deixa um procurador para poder cuidar dos seus bens, cuidar do que é necessário. Ou ele deixa esse procurador, mas esse procurador ele não tem poderes necessários para o que tem que ser feito em relação ao cuidado com os bens. Esse procedimento é um pouco demorado, é longo, porque tem várias etapas, porque é justamente como a gente não tem a certeza da morte da pessoa, leva em consideração a possibilidade dessa pessoa reaparecer, voltar. Então, tem várias etapas. A primeira etapa desse procedimento é a declaração de ausência, a constatação da declaração de ausência, e após essa constatação, vem a curadoria dos bens. Para poder ingressar com a ação de declaração de ausência, não tem prazo estipulado por lei.
Então, assim, a pessoa desapareceu hoje e amanhã quiser ingressar com a ação, pode, porque não tem prazo estabelecido por lei. Mas, em tese, a gente não faz isso, porque primeiro vão se esgotar os meios da busca para saber se essa pessoa realmente desapareceu, onde está. Tanto que a gente vê hoje em dia, né, volta e meia aparece na internet pessoas procurando alguém. E aí fazem essa procura e depois ingressa com a ação. E foi constatada a ausência da pessoa, o que vai ser feito? Vai ser declarada, vai ser aberta a fase da curadoria dos bens. O objetivo dessa curadoria é proteger os bens para o caso do ausente voltar, esses bens não ficarem, né, perdidos, deteriorados por aí. E aí, o que acontece? O juiz, ele vai escolher, né, o curador e tem um rol de preferência estipulado na lei, que primeiro é o cônjuge. A lei não fala em companheiro, mas a doutrina jurisprudência entende que o companheiro também está nesse rol, tá? O cônjuge ou companheiro, desde que não estejam separados há mais de 2 anos da declaração da ausência, tá? Então, ele pode ser. Não havendo cônjuge ou companheiro, a curadoria pode ser passada para os pais ou descendentes do desaparecido. Se não houver pais ou descendentes, aí o juiz escolhe um curador dativo para reger esses bens. Então, a fase da curadoria é a primeira fase já preparando para a sucessão, tá? Então, o curador ele vai ficar com esses bens, ele vai ter que administrá-los com cautela, com boa fé, tem que prestar contas, tá, a respeito desses bens. E a curadoria destes bens, ela segue as regras da curatela e da curadoria previstas no Código Civil, tá? Então, após essa arrecadação dos bens, é nomeado um curador. O juiz vai fixar no momento que nomear o curador os poderes e as responsabilidades dele, tá? Se o ausente retornar durante esse período da curadoria, o curador ele é removido do encargo e os bens retornam para o ausente exatamente do jeito que estão, tá? A ordem de preferência, eu já falei, a curadoria dos bens do ausente tem duração de 1 ano. Caso o ausente tenha deixado um procurador, esse prazo aumenta, que será de 3 anos. Então, não tendo, a curadoria dura 1 ano, não tendo procurador. Tendo procurador, aumenta esse prazo para 3 anos. Então, assim, a gente percebe que a morte presumida com a declaração de ausência, ela tem um procedimento bem longo, né? Tem o prazo para a curadoria, depois vai ter o prazo para a sucessão provisória e para a sucessão definitiva. E aí, essa curadoria, ela vai depois que é feita a curadoria dos bens, o juiz determina que sejam publicados em editais de 2 em 2 meses, chamando o desaparecido para retornar e tomar posse dos seus bens. A curadoria ela vai cessar com a sentença verbada no livro de emancipação, interdições e ausência. No primeiro caso, se o ausente comparecer, a curadoria cessa. No segundo caso, sobrevindo certeza da morte do ausente. Chegou a notícia, prova de que ele de fato está morto. Então, cessa essa fase da curadoria. Ou quando é aberta a sucessão provisória. Tá? Depois daquele prazo de 3 anos ou de 1 ano, a família, os interessados, podem requerer a abertura da sucessão provisória. E aí a Tatiana irá explicar um pouco mais para vocês sobre a sucessão provisória e a sucessão definitiva. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estou falando aqui a respeito da sucessão provisória, tá? O Instituto da Sucessão Provisória, ele nasce com base no tempo em que se perdura a ausência, como forma de garantia dos interesses da própria pessoa ausente e dos seus sucessores. E nessa situação, tem a necessidade de cessar a fase de curadoria, que ela possui um caráter transitório, e a partir de então a gente dá abertura ao procedimento de sucessão provisória. Como a Luciana já apresentou aí, os requisitos para abertura dessa sucessão provisória, eles variam em relação ao tempo
em que perdura a arrecadação de bens da pessoa ausente, é 1 ano se o ausente não tiver representante ou procurador, ou 3 anos se tiver representante ou procurador, conforme o artigo 26 do Código Civil. A legitimidade para pleitear a abertura da sucessão provisória, ela vem descrita no artigo 27 do Código Civil e ela tem caráter preferencial. O primeiro é o cônjuge ou companheiro não separado judicialmente. Depois dele vem a legitimidade para os herdeiros presumidos, sejam legítimos ou testamentários. Posteriormente, aquelas pessoas que tiverem sobre os bens do ausente direitos que dependam da sua morte para serem concretizados. E, por fim, os credores de obrigações vencidas e não pagas. A sentença da abertura da sucessão provisória, ela passa a produzir efeitos após 180 dias da sua publicação. Ela não possui vigência imediata, então, a partir da prolação da sentença, no dia seguinte começa a contagem dos 180 dias, após o dia 181, ela começa a efetivamente produzir efeitos no mundo jurídico. E o primeiro efeito dessa sentença é a dispensa do representante que, eventualmente, o ausente tenha deixado das funções de administrador dos bens dessa pessoa ausente. O artigo 30 do Código Civil, ele prevê a necessidade de oferecimento de caução para os sucessores que tenham que ser emitidos na posse da pessoa ausente. Essa posse é uma posse provisória, porque ela vai ser cedida no processo de sucessão provisória. Então, essa caução, ela tem o condão de inibir eventuais atos atentatórios a esses bens. E o próprio artigo 30, parágrafo 2º, prevê uma exceção. No caso de os sucessores serem cônjuge ou companheiro, descendente ou ascendentes, estes não precisarão apresentar nenhum tipo de garantia e imediatamente passam a ser emitidos na posse desses bens. Durante a sucessão provisória, qualquer venda ou hipoteca de imóveis da pessoa ausente só pode ser realizada com autorização judicial. E a destinação dos frutos e rendimentos, ela varia de acordo com o tempo da ausência. Tá? Na sucessão provisória, se o ausente retornar após a abertura dessa sucessão provisória, mas antes de aberta a sucessão definitiva, ele vai ter o seu direito à propriedade dos bens garantidos. Porém, os frutos e rendimentos decorrentes destes bens, eles vão permanecer sendo de propriedade dos sucessores, que são os titulares do direito à posse provisória. Esses sucessores, eles receberão integralmente esses frutos e rendimentos, se forem o cônjuge ou companheiro ascendente ou descendente, ou se forem os demais sucessores do artigo 27, eles vão receber metade desses frutos e rendimentos. E todos os sucessores, independente de serem os preferenciais ou não, vão ter que prestar contas anualmente ao juízo sobre esses frutos e rendimentos, e essa prestação de contas vai ser fiscalizada pelo Ministério Público. A sucessão provisória, ela pode cessar em 3 situações, que são o retorno do ausente, a descoberta de que o ausente está vivo ou a descoberta da data exata da sua morte. E em relação ao imposto de transmissão, o imposto de transmissão, ele é um imposto estadual e a obrigatoriedade de recolhimento e o fato gerador, eles são definidos por cada estado e devem obedecer às regras previstas na legislação específica. Aqui no Rio de Janeiro, essa questão é disciplinada pela Lei 7174 de 2015 e especificamente no artigo 3º consta que a sucessão provisória é considerada fato gerador para a exigibilidade desse imposto de transmissão. Já no artigo 18 da Lei 1427 de 89, que foi posteriormente ratificado pela resolução da Secretaria Estadual de Fazenda número 48, tem a fixação do prazo de 6 meses para pagamento do imposto de transmissão. E é importante lembrar que esse prazo ele é contado a partir do trânsito em julgado da sentença que determina a abertura dessa sucessão provisória, mas a gente precisa considerar aquele prazo de 180 dias para que ela comece a produzir efeitos. Então, prolatada a sentença, 180 dias depois começa a contagem do prazo de 6 meses para pagamento desse imposto.
Passando para o próximo slide, a gente tem a figura da sucessão definitiva. Ela pode ser pleiteada após 10 anos da declaração da sucessão provisória. Com o pleiteamento da sucessão definitiva, vai haver o levantamento de todas as cauções prestadas pelos sucessores que foram emitidos na posse dos bens do ausente. O curador, ele passa a ter propriedade total sobre os bens. E outra forma de requerer a sucessão definitiva, sem a necessidade da sucessão provisória, acontece no caso de o ausente ter 80 anos quando desapareceu e já não haver notícias dele há mais de 5 anos. Essa é uma exceção expressamente prevista no artigo 38 do Código Civil, e ela se dá em razão da idade avançada da pessoa ausente e do período em que não se tem notícias. Então, se presume, de fato, que pode ter havido a morte. Na situação da sucessão definitiva, para venda e hipoteca dos bens, não tem necessidade de autorização judicial, porque os sucessores eles passam a ter a propriedade definitiva dos bens. E na sucessão definitiva, se o ausente retornar em até 10 anos da sucessão definitiva, ele vai ter restituídos os bens no estado em que se encontrem. Porém, ele perde totalmente o direito a qualquer fruto ou rendimento dos bens em decorrência do tempo da sua ausência. Por exemplo, se ele tinha um imóvel e esse imóvel foi vendido no curso dessa sucessão definitiva, porém, antes de 10 anos ele retornou, ele não vai ter direito mais a esse imóvel porque ele não existe. Mas se com o produto da venda desse imóvel foi adquirido outro imóvel em subrogação, ele passa a ter direito à propriedade desse imóvel novo. Mas os frutos e rendimentos, vamos supor que o imóvel esteja alugado, os aluguéis eles continuam sendo de propriedade dos sucessores. Se o retorno, entretanto, acontecer depois de 10 anos da abertura da sucessão definitiva, ele perde totalmente o direito, seja sobre os bens, ou rendimentos, ou frutos, porque se opera de forma irreversível a transmissão dos bens e direitos aos sucessores do ausente. E se o ausente não regressar, nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados eles passam a ser do domínio do município ou do Distrito Federal e serão incorporados ao domínio da União se forem situados em território federal. E isso está previsto no artigo 39 do Código Civil. Então, assim, a gente finaliza todo esse panorama de sucessão provisória e definitiva e eu acredito que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho essa questão da ausência. Então, ficou claro que é um procedimento bem demorado, né? Porque, assim, tem os prazos fixados pela lei, mas a gente tem que levar em conta o tempo de tramitação do processo até chegar naquele prazo, né? Então, assim, para as famílias, acaba sendo uma coisa bem... Aquela dor da perda, eu acho que ainda fica maior por causa dessa questão que fica anos, né, discutindo e um custo maior também com a questão financeira de tramitação de processos, né? Deixa eu ver aqui, passar a palavra para a Késia. Lu, bastante interessante, parabéns para o grupo. É um tema que realmente a gente fica falando das coisas novas, né? Questões de direito que envolve sucessão na questão de redes sociais, e-mail, né? O direito digital que vem crescendo cada vez mais, e a gente esquece daqueles conceitos bem básicos, né? da sucessão. Aqui em Niterói, que hoje é feriado, teve recentemente, está fazendo 10 anos desse ano, que caiu o Morro do Bumba, até perto de onde eu moro, aqui no Viçoso. E 10 dias depois eu fiz um plantão, na época era estagiária no TJ, e a gente fez um plantão, porque durante a madrugada, às vezes achavam corpos, né? Imagina, desabou, assim, é uma cena que não sai da minha cabeça, assim, parecia uma pista de esqui, só que toda de lama, ali era um depósito de lixo, e foi crescendo uma comunidade, né? Porque, enfim, crescimento desordenado da população,
da cidade, e isso aconteceu. E o cheiro de chorume, gente, é um cheiro assim, inesquecível que fica, assim, é uma coisa de aprendizado de vida mesmo. E achavam corpos. E a coisa mais interessante disso, quando vocês estavam contando, isso veio na minha cabeça, é que, dado o tempo, 10 dias depois, o estado de putrefação, né, do corpo, você não consegue mais encontrar o corpo inteiro. E o Ricardo falou, né, que você pode reconhecer pelo cabelo, né, por questões genéticas e tudo mais. Mas, assim, era muito triste. As pessoas achavam, assim, um braço, aí falavam, é do meu pai, não é do meu tio, não é do meu irmão. Não é do... Então, assim, é uma coisa muito triste a questão da morte, né? A morte é uma coisa que a gente leva... a gente não tem essa conectividade com a morte, a pessoa vai para o céu, ou vai para o... Enfim, vai depois reencarnar, e poucas são as pessoas que têm a evolução para entender a morte dessa forma. É um tabu ainda falar de morte, sobretudo aqui no Brasil. Mas quando você não encontra a pessoa, né, você não tem aquele corpo material para enterrar, né, isso decorre a questão mesmo do sofrimento que se posterga, porque você não encontra nunca, e aquela pessoa pode, entre aspas, voltar a qualquer tempo. Como quando eu era pequena, eu lembro do Ulisses Guimarães, que caiu, né, do helicóptero, e até hoje a gente fala, gente, será que o Ulisses Guimarães vai aparecer? Ele já é bem idoso, né? Mas, assim, é bem interessante, porque a gente, quando não encontra a pessoa, a gente acha que ela vai reaparecer. E isso, embora a gente tenha essa questão religiosa, filosófica, o que quer que seja, isso tem implicações no direito sucessório e no direito previdenciário. Achei muito interessante o que a Aline falou. Kézia, né? Eu conheço uma pessoa que o irmão dela desapareceu. Uhum. E assim, já está desaparecido há mais de 20 anos. Uhum. Ela fez a consulta comigo, deve ter uns 13 anos. Que na época ela estava pensando em fazer todo esse procedimento. Por quê? Porque eles têm uma casa, que é no nome dela e do irmão. Mas ela não fez porque a mãe dela não quer. Porque para a mãe dela, aquilo ali vai ser a constatação de que o filho está morto. E ela não quer matar essa esperança de que o filho possa estar vivo. Exato. Então, assim, mexe também muito com o emocional, né? A morte em si mexe com o emocional. E toda essa demora judicial, todo esse procedimento, vai aumentando esse sofrimento, né? Porque a pessoa sempre vai ficar ela sempre vai ficar na esperança do desaparecido aparecer. Isso. Né? E no final, quando depois de anos vier aquele documento, não, morreu, entendemos que está morto. Então, é tipo que está sofrendo um luto parcelado, né? Exatamente isso. Eu acho que esse que é o grande problema. É que, além de tudo, além da pessoa estar desaparecida e você achar que ela vai voltar, quando você vai para o procedimento judicial, é extremamente burocrático, demorado, instável, né? Inseguro. Essa questão de você já prever, né? E aí vem essa questão da advocacia preventiva, né? De você já prever, colocar isso num... Gente, a certeza da vida é a morte, ponto. Então, assim, você pode morrer de qualquer maneira. Você pode morrer numa questão desse voo, né? Esse voo da Air France, tinha um casal que casou no sábado em Niterói e viajou e morreu nesse voo. Então, eram pessoas próximas, assim, foi uma coisa muito triste. Mas a gente vê, assim, o sofrimento já existe. Houve a perda de alguém. Ou a grande chance de ter acontecido a morte de alguém. Mas você imagina, assim, você tem que lidar com burocracia. Então, como é importante a gente falar disso até para os nossos clientes, né? É uma coisa simples, né? Colocar num testamento, colocar quem vai gerir, uma pessoa de confiança, né? Como aquilo vai como você vai resolver aquela questão, porque a sua cliente aí, por exemplo, está numa casa que tem que resolver, gente, porque como é que vai fazer para vender a casa? E se deixa um filho, vai ficar a pessoa sem receber pensão, vai ficar passando fome, porque, não, eu não quero dizer que morreu. Então, são essas coisas práticas que aí a gente tem que ficar um pouco mais frio, né? E eu achei muito interessante o tema. Parabéns para o grupo. Eu achei Obrigada. Incrível, porque é uma coisa que a gente acha que, sucessão por morte presumida, gente, presumiu a morte. Mas olha quanta implicação isso tem. Tem. Muito interessante, gente. E é uma coisinha que está lá no início do Código Civil, né? Isso, que a gente aprende lá em Direito Civil da Sucessão 1, primeira aula. Gente, olha, isso. Aí depois a gente morre com isso.
Aí vai falar de testamento, vai falar de inventário. E a morte por sucessão presumida? Muitíssimo interessante, gente. Parabéns. Obrigada. Máximo. Não sei se alguém quer falar que eu sou bocuda e falo pra cacete. Não sei se... De novo, falando cacete. Mas, enfim, falo muito. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. Alguém do grupo quer falar alguma coisa? Além, né, disso tudo aí que a gente falou, do processo realmente, né, da decretação de ausência ser demorado, já vem também se discutindo no caso de seguro de vida. Não sei se vocês também já chegaram a ver sobre isso, porque a pessoa ausente deixou seguro de vida. E aí? Quando que essa pessoa vai ter, a família vai ter direito a receber o seguro de vida? Em regra, ela só vai conseguir receber lá na sucessão definitiva, quando abrir a sucessão definitiva. Então, olha quanto tempo uma medida que tem natureza alimentar, né, para aquelas pessoas que ficaram, ela vai ter que esperar até chegar na sucessão provisória, até chegar na sucessão definitiva, depois da provisória, depois da curadoria, para conseguir receber. Então, assim, acredito que isso são coisas que realmente precisam ser revistas, até para facilitar, né, para a família e tudo, porque, em compensação com a morte sem a declaração de ausência, é tudo muito mais simples. É claro que a certeza também da morte é maior, mas ainda assim, esse tempo todo que se leva na parte de declaração de ausência, realmente, para a família que está passando por aquilo dali, e outra, né, é complicado. É claro que a gente tem que ter sempre cuidado, porque se tem uma pessoa criativa é o brasileiro, né? Ele inventa uma forma de falar, né? É muito criações criativos, né? Então, assim, é claro que óbvio que na ausência é uma coisa muito tranquila. Eu chego, quero dar uma desaparecida, cheia de dívida, dou uma desaparecida, levanta o seguro, mas assim, deveria prever, ainda que não fosse integral, fosse parcial, né? Pelo menos receber uma parte no início. O próprio VGBL, PGBL, né? Porque também tem essa natureza securitária, né? Como é que você vai levantar isso? Porque às vezes isso é como a Alice falou, é a natureza alimentar. Vai fazer como? A gente sabe também que a Previdência, por exemplo, as experiências que eu tive com a Rio Previdência para receber a pensão com tudo direitinho foram muito rápidas. Muito mais rápidas do que com o INSS com tudo direitinho. Entendeu? Às vezes com o INSS, é viúva, deixou, né, tudo certinho, mesmo assim demorou 6, 7 meses para implementar. Com a Rio Previdência, não. Eu recentemente entrei e durou, sei lá, demorou nem um mês para ser implementado, então foi super rápido. Mas olha como é que essa questão de coisas que são para facilitar, que a gente vende para o cliente mesmo, né? Gente, faça um seguro, faça uma previdência privada. Aí a pessoa fica ausente e aí. Então, realmente, a questão da morte presumida, ela tem que... as coisas têm que ser adequadas. E a gente sabe que os ritos... vou demorar 10 anos. 10 anos a partir de quando? Porque até ter a sentença, né, gente? A gente sabe que uma sentença de um inventário consensual é demorado, você imagina nisso. Então, são coisas que as coisas têm que ser, realmente a gente tem que repensar e voltar a esses assuntos para ver se a gente consegue discutir. E quem está lá, eu sempre falo, quem está lá em Brasília, o Senado, a Câmara, eles têm que atender os anseios da sociedade, né? E isso é um anseio da sociedade, né? Quando é que a gente vai mudar e melhorar? A gente estava falando ontem com uma secretária de um juiz. Falei, gente, a gente tem que ter um código de família, um código de sucessões. Não dá para ficar tudo dentro do Código de Processo Civil. Mas não tem interesse, né? Parece que, não vamos falar sobre isso. Até acontecer alguém da família, né? Que tem aí a Priscila Belfort, que desapareceu há anos, né? E era uma pessoa jovem, não vai ter grandes implicações, né? Mas se fosse, né, uma pessoa com filhos, né, com patrimônio, como é que seria? Achei muito interessante, eu estava aqui anotando... A questão dos fundos de pensão também, eu tive 2 casos do Aeros, que a gente teve o inventário, teve que ir para o arrolamento sumário, e anos para eles poderem pagar, se imagina na questão da sucessão por morte presumida. É absurdo, né? A burocracia que a gente acha que vamos burocratizar porque assim evita fraude. Não evita fraude, não evita. A gente tem que achar mecanismos de se facilitar.
Então, sobretudo E a isso. questão também do legislador achar sempre que você falou da criatividade do brasileiro para o mal, né? O legislador acha sempre que vai ter fraude. Tem que responsabilizar, não pode privar o cidadão de receber, como a Alice falou, de receber, ainda que seja parcial ou parcelado, que já parte do pressuposto que o brasileiro vai fraudar. Então, Exatamente. tem que acabar com isso, tem que responsabilizar quando frauda, e não partir do pressuposto que o cidadão vai fraudar. É o justo pelo pecador sempre, né? Então, não dá para ser dessa forma, porque a gente não causa segurança jurídica, a gente causa cada vez mais insegurança jurídica. E aí vem, né? Na hora de você aplicar uma multa, não pode... não, multa de R$5.000. Gente, R$5.000 para quem recebeu um seguro de 1 milhão não é nada. Então, assim, tem que pagar a multa de 2 milhões. É 1 milhão que você recebeu? Então, é de 2 milhões. Então, o caráter punitivo pedagógico também, aqui no Brasil, aí a gente fala... é para evitar fraude. Aí, ok, vamos ter caráter punitivo pedagógico. Aí faz o caráter punitivo pedagógico passando a mão na cabeça. Então, são coisas, né, que a gente tem. É por isso que é muito bom a gente discutir isso, porque cria, né, na gente as ideias de como a gente pode fazer para melhorar e para facilitar a vida do cidadão, porque nós, antes de mais nada, nós somos cidadãos. Então, amanhã ou depois é a gente que vai precisar. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Pessoal, parabéns, nota 1000. Obrigada. Adorei. Já vai para o YouTube daqui a pouco. Vou baixar. Obrigada, Kézia. Eu também queria dar parabéns para todos do grupo. Excelente tema, adorei. É um tema muito, assim, que realmente a gente quase não ouve falar, né? E é extremamente interessante. Parabéns a todos do grupo, adorei. Obrigada. Obrigada. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Felipe, o filho de Thaís, quer falar alguma coisa? Nhê, de repente, boar. Ela mandou foto dele, é a coisa mais gostosa. Afinal de contas, quer dizer, ele tem direito, né? Ele tem direito, exatamente. Tem personalidade jurídica, é um sujeito de direitos. Ele pode se manifestar. Melhor não, hein, gente? Melhor não, que ele já está aqui, ó, revoltado. Mas parabéns ao grupo, adorei a apresentação. Um tema realmente bem relevante. Obrigada. Tá ótimo. Gente, parabéns. Vou até interromper aqui a gravação.